Tem uma coisa que a gente vê muito aí na internet, são tutoriais de maquiagem, vários tipos de maquiagem fazendo de formas diferentes, técnicas diferentes e até aplicação de produtos, tá? Mas hoje eu vou falar aí o básico aí que a gente faz no dia a dia pra fazer com que a maquiagem dê certo, sem ter susto, sem emoções, tá bom? Então esse é tipo a ordem correta dos produtos, vamos falar assim. Porque a gente sabe que seguindo esses passos a nossa maquiagem vai dar certo e a gente não vai ter nenhuma surpresa ali no fim do dia. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Juliana e hoje é dia de vídeo falando a ordem correta dos produtos de maquiagem pra você poder fazer sua maquiagem sem tomar qualquer susto. Bom, primeiro a gente sempre começa com a preparação de pele, precisa ter preparação de pele, tá? Somente ali porque tem maquiagens que pode acabar agredindo sua pele, se você tem tendência à acne, ela pode aumentar também. Então a preparação de pele é essencial e a gente começa sempre com uma limpeza. Seja você lavando o seu rosto com sabonete facial ou usando um tônico. Não sugiro a água micelar. Usa água micelar para depois que você tirar a maquiagem e tentar tirar ali o restante da sujeira do seu rosto que fica mesmo, tá? Vou indicar um tônico, esse aqui é um leite de limpeza com tônico. Você pode usar um tônico hidratante, um tônico adstringente para poder usar para limpar a sua pele, ou você pode só lavar com sabonete mesmo, tá? Mas o tônico, ele ajuda ali e já vai meio que dando uma hidratada também. Hidratante facial, esse aqui é o básico, a gente sabe muito bem, tem que passar um hidratante facial. Se sua pele é oleosa, se sua pele é seca, pele mista, tem que ter hidratante, tá? Tem vídeo aqui explicando melhor por que usar hidratante. A nossa pele precisa ser hidratada, tá, gente? Então use o hidratante. Se você vai para uma festa e tem uma skincare legal, você não precisa usar o protetor solar. Agora, se é uma maquiagem dia a dia, você precisa sim do protetor solar e ele vem logo depois do hidratante, tá bom? Então, o protetor solar tá aí na sua listinha da ordem da nossa preparação de pele, é o último produto. Somente se você for sair de dia, for usar aí maquiagem no dia a dia, o protetor solar precisa, tá? Bom, agora a gente vai falar da pele. Você pode fazer o olho primeiro ou a pele primeiro, você escolhe, tá? Se você tá usando aí um produto para olho que você não tem muita ideia de como ele vai performar, se vai cair na sua pele ou não, talvez fazer o olho seja uma boa opção primeiro. Mas se você já tá acostumado aí com o produto que você tem, então pode fazer a pele e tá tudo bem. Vamos falar sobre produtos cremosos e produtos líquidos. Então a gente tá falando de base, de corretivo, de blush e contorno, que são líquidos, tá? Os produtos líquidos sempre vêm antes dos produtos em pó, porque depois que você passa o produto em pó, o líquido não pega por cima, vai abrir um buraco. Então, se você tem produto líquido para usar, usa antes de selar qualquer coisa. Agora, a ordem deles, você decide. Tem gente que gosta de vir com o contorno e o blush antes e depois vir com a base. Somente se você tem dificuldade aí pra carimbar o rosto, vamos falar assim. Então, você pode sim vir com esses aqui antes ou com a base primeiro. Normalmente a gente começa com a base primeiro, que é ali o mais comum, o mais fácil de fazer. Eu, Juliana, gosto de vir com base. Aí eu venho com contorno, aí eu venho com o blush e por último eu venho com o corretivo. Porque se eu fizer besteira com um desses dois aqui, eu consigo usar o corretivo pra meio que tampar ali o que eu fiz ou esfumar o produto. Por que que eu não uso esses dois por baixo da base? Porque eu sinto que eu preciso passar muito produto pra poder aparecer ele embaixo da minha base. Porque a minha base é alta cobertura. Talvez se ela fosse mais leve seria mais fácil, mas não quero gastar muito produto, entendeu? Pra poder depois cobrir ele. Então eu venho com eles depois da base, sempre com muito cuidado e muita parcimônia, mas caso eu faça algum erro, eu consigo corrigir com o corretivo. Bom, falamos do produtos em creme, vamos falar dos produtos em pó agora, ou seja, o pó compacto ou pó solto, blush em pó, contorno em pó e iluminador em pó, tá? E aqui a primeira dica que eu posso dar é a seguinte: se você aplicou blush e contorno líquido, sela eles com o blush e contorno em pó, porque isso vai aumentar a durabilidade da sua maquiagem. Eu já ensinei esse truque nesse vídeo que eu vou deixar por aqui, pra você poder ver outros truques como fazer essa maquiagem durar ainda mais, tá? Mas se por acaso você não usou contorno e blush cremoso ou líquido, você pode selar o seu rosto todo com o pó e depois vir com o blush e com o contorno. Porque eu não indico você passar o contorno e o blush em pó em cima da base, porque a base meio que suga o produto em pó. Então, pra você acabar marcando, carimbando o rosto é mais fácil, tá? Claro que se você já tem ali um jeitinho, você já entendeu uma técnica ali pra conseguir fazer isso, melhor ainda, porque vai aderir muito mais o seu contorno e o seu blush em pó, e ele vai durar mais também, tá? Mas cuidado. Então, o que eu diria pra você fazer? Sela tudo com o pó, pode ser pó translúcido, pode ser pó compacto, e depois você vem com blush, contorno e iluminador em pó. E assim, lugares pra passar, tem vídeo meu aqui fazendo essa maquiagem que vocês estão vendo, onde eu ensino esse passo a passo, onde passar cada produto, então depois você dá uma olhadinha também, tá? E a gente meio que terminou a nossa pele aqui nesses produtinhos. Vamos pra parte dos olhos.
Bom, antes de começar o olho de fato, a gente precisa fazer uma base ali para poder fazer com que a sombra acenda mais. Claro que tem sombras que elas são extremamente pigmentadas e não precisa dessa base, mas essa base ajuda também na aderência da sombra e na sua durabilidade. Então, se você puder fazer a base, melhor ainda. E quando eu digo base, eu tô falando, pode usar o corretivo no seu tom de pele ou num tom de pele mais claro que o seu, ou você pode vir com um primer para os olhos também. Esses dois já normalmente funcionam bem. Confesso que primer para os olhos eu nunca usei, eu sempre uso o meu corretivo mesmo e ele funciona super bem. Em qualquer sombra que eu já usei, ela dá ali a sua aderência, ela ajuda na durabilidade e ajuda também a deixar a minha pele mais uniforme. Então, um primer ou um corretivo pra gente começar esses olhos. Bom, aqui não tem muito como a gente inventar uma coisa ou outra, porque dependendo do que você passar, ela vai atrapalhar na aderência de outra coisa, então a gente sempre precisa começar com as sombras. Claro que se você quiser usar um BT Velvet para acender ainda mais aquela cor, o BT Velvet serve como uma base. Então você passa o produto cremoso primeiro e depois o em pó. Sempre lembra, produto cremoso, líquido primeiro, em pó depois. Então a gente sempre começa com as nossas sombras. Pode ser sombra opaca, sombra shimmer. Lembra sempre, se você vai passar uma sombra shimmer e opaca, a sombra shimmer pode atrapalhar um pouquinho no esfumado da sombra opaca. Então vem com a opaca primeiro, tá? E aí depois você vem com os brilhos. E quando eu digo brilhos, eu também tô falando de glitter. Se você quer usar glitter, você tem que vir com glitter depois que você passou a sua sombra. Aí a gente pode usar a cola de glitter também. Ou se o glitter já tem ali uma certa colinha, se ele já vem numa paletinha, ele normalmente já vai ter uma aderência melhor, você nem precisa de cola. Mas se você quer usar um glitter solto, você precisa vir com cola. Muito cuidado na hora que for passar a cola, porque a cola pode sim tirar a sua sombra, tá? Mas não tem como fazer isso antes da sombra. Então, passa ali a cola, dá uma diluída nela na sua mão, passa com o pincel com batidinhas, não esfrega pra ela não abrir um buraco na sua sombra. E aí você vem com glitter. Depois disso, você pode vir com o seu delineador, caso você queira usar. Pode ser um delineador líquido, um delineador em gel. Se você quer fazer um delineado em pó, só com sombra, aí você tem que fazer antes do glitter, tá? Porque senão você não vai conseguir esfumar. Mas se é um delineador líquido, ele vem depois, ele não vai tirar a sombra que tá por baixo, porque ele é bem líquido. O em gel também não tira. A canetinha delineadora também não tira, então o delineador vem depois das sombras. E por último, a gente sempre vem com a nossa máscara de cílios. A gente passa a máscara de cílios por último, porque vai ser muito difícil você passar a máscara e depois vir esfumar o pó. Porque vai acabar ali atrapalhando, você pode, sem querer, colocar o pincel na máscara e virar uma lameira, e vai marcar o seu olho, ou a sombra vai ficar grudada nos seus cílios, porque esse daqui é mais líquido, ele dá uma aderência, sabe? Então tem que vir com esse aqui depois. E por último, se você for usar, você vem com cílios postiços, né? Porque querendo ou não, os cílios postiços a gente usa pra colar a cola, e também a máscara de cílios, ele ajuda os cílios postiços a aderir nos cílios nossos naturais, tá? Então eles vêm por último mesmo, não tem muito o que fazer, tem que seguir esse passo, tá? Claro que tem algumas exceções, mas é muito difícil, principalmente se você é iniciante. Tenta seguir esse passo a passo, é bem melhor. A sobrancelha você pode fazer tanto antes da pele, como antes dos olhos, ou depois também, porque normalmente ela não interfere muito. Lembrando que se você for fazer antes da pele, você vai precisar dar uma demarcada ali, pra não acontecer de você passar base em cima da sua sobrancelha ou pó sem querer, tá? Mas de modo geral, a sobrancelha ali você pode escolher a hora que você quer fazer ela. Eu particularmente gosto de fazer ela depois que eu faço os olhos, mas aí é preferência sua, tá bom? Me conta aqui a forma que você gosta de fazer a sua sobrancelha. E o nosso último produto de verdade vai vir o batom. Claro que tem um spray fixador, né? Mas, assim, pra terminar a maquiagem, a gente vai usar o batom, tá? Por que a gente passa o batom por último de tudo? Porque, às vezes, a gente usa o nosso rosto pra apoiar a mão, para fazer esfumado, para passar produto. E se você passar o batom antes, você pode acabar apoiando a mão na boca sem querer. E aí quando você vai apoiar no rosto, você já marcou sua cara toda, entendeu? Então assim, o batom sempre tenta vir com o batom por último, tá? Para não correr o risco de você carimbar o seu rosto de batom. E agora sim, o último produto de verdade é o spray fixador, tá? Pra gente segurar essa maquiagem inteira. Então assim, o spray fixador, você também pode passar ele quando você terminar a sua pele, por
por exemplo, se você fez a pele primeiro, porque ele vai ajudar na durabilidade, como eu disse, tem um videozinho explicando isso. Mas por último, sempre vem um spray fixador e aí você usa ele da forma que você quiser. Tem gente que usa spray fixador antes da base. Eu particularmente não gosto, eu prefiro vir com uma blindagem se eu quero aumentar a durabilidade, tá? Porque aqui a gente não tá falando exatamente de passo a passo, a gente tá falando de aumentar a durabilidade da maquiagem. Por isso que tem gente que vem com spray fixador antes da base, depois que termina a pele e depois que termina a maquiagem inteira. Mas como a gente tá falando de passo a passo, normalmente o spray fixador vem por último mesmo, tá? Gente, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado, tenham anotado aí o passo a passo. Espero ter tirado dúvidas de vocês, porque eu sei que às vezes a gente fica em dúvida do porquê usar tal produto e não outro produto antes. Então, assim, se você tiver outras dúvidas também, me deixa aqui nos comentários e a gente pode ir conversando sobre isso. E o vídeo é esse, espero ter ajudado, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.